Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cole conosco, porque hoje o tema é mais um daqueles temas maravilhosos para esclarecer um pouquinho para o professor, para que o professor entenda um pouco mais sobre política pública, sobre questões que atingem diretamente a sala de aula, o ano letivo e ainda mais, porque não é um ano letivo, são alguns anos letivos, inclusive. Então é muito importante que o professor esteja ciente, por exemplo, sobre o PNLD. Sim, nós estamos em época de falar bastante sobre esse tema e qual que é a relação dele com a gestão escolar, como que a gente pode entender um pouquinho mais, como que nós podemos acompanhar e integrar esses programas aos planejamentos pedagógicos, entre outras questões. E como vocês sabem, eu não sou gestor, eu sou um humilde professor em sala de aula que tenta entender um pouquinho e grava uns podcasts aqui com a galera. Porém, estou entre gigantes nesse momento. Junto comigo, sentada à minha destra, está ela, Regiane Taveira, que é diretora, que já foi coordenadora, que já deu aula para muita gente na TV Cultura, quem lembra? Esses dias a filha da Regiane postou uma fotinha assim, Ai, do momento em que na verdade. pandemia a Regiane estava na TV Cultura conversando com todos os baixinhos ali e as baixinhas, e explicando um pouquinho mais do dia a dia, improvisando e ao vivo, gente, ao vivo. Tudo bem contigo, Rê? Maluca? Tudo e você? Muito Ai, bem. Keller. A Milene, ela, de vez em quando ela tira essas coisas do baú e me emociona, porque é verdade, né? Pensar naquele momento, um momento Foi. tão complexo, né? Que a Difícil. gente passou, difícil. A Regiane saía de casa todos os dias, maluca total, né? Ia para lá, encarou TV ao vivo todos os dias. Foi, eu falo, né? Foram quase 2 anos de muito aprendizado. E o que é bom, né? O que a diretora Regiane tira de tudo isso hoje? Que o docente precisa muito da nossa ajuda. E aí, neste assunto de hoje, né, inclusive da escolha do PNLD, de como atrelar isso lá no trabalho da escola, no planejamento, o quanto que esses docentes, essas docentes, precisam da ajuda do gestor. Então, né, a gente não é nada, eu falo, né, a gente é só mais uma pecinha que faz parte de todo esse jogo e a gente precisa sempre conduzir da melhor forma. Eu falo que é essa a palavra, uma condução. Mas, Keller, eu vou parar por aqui, porque acho que você já colocou muito bem aí no começo. A gente tem uma pessoa que vai nos ajudar muito, a gente tem um convidado que vai nos ajudar bastante, tenho certeza. No final desse episódio, todo mundo vai saber como atrelar o PNLD ali na rotina do dia a dia, no planejamento, né? Como avaliar esse trabalho, enfim. Tenho certeza que a gente hoje vai sair daqui muito melhor do que nós começamos, não é, Keller? Perfeito, perfeito. Sim, porque junto conosco, sentado a essa mesa, uma pessoa de alto garbo, elegância e intelectualidade para conversar conosco, está aqui o Edson Dadio, que é pedagogo pela USP, professor, orientador educacional, coordenador pedagógico e diretor pedagógico do ensino fundamental e dos anos finais na escola Lourenço Castanho, especialista em adolescentes, tem curso de extensão em gestão escolar, MBA, realizado em instituições como Harvard, USP, Instituto Singularidades e por aí vai, além de palestrante e autor de coleções didáticas na área de ciências, sempre conversando sobre esses temas, entendendo muito sobre a importância de um bom material para apoiar o professor, para apoiar o estudante em sala de aula e por aí vai. Seja muito bem-vindo, Edson. É muito bom ter você aqui conosco hoje. Pronto para esse papo? Então, gente, obrigado, boa tarde, né? Valeu. Mas assim, não põe essa pressão toda, né, em cima, né, afinal de contas, né? Enfim, mas assim, é um prazer enorme estar aí, aceitar esse convite, foi uma honra receber. Não esperava, né? A gente sempre pega de surpresa, assim, puxa, sério, vocês querem me ouvir mesmo? Mas enfim, quer trocar com vocês um pouco, né? Essa experiência, enfim, o tempo aí de escola. E, na verdade, eu sempre gosto de dizer, quando você fala assim, Edson, eu sou professor, tá? Então, assim, eu vou Perfeito. morrer professor. Né? E eu sempre bato nessa tecla. Assim, cara, eu tô na gestão, eu tô na coordenação, eu tô na... Mas a gente tem alma de professor. E quando a gente escolhe fazer pedagogia é porque a gente, contra tudo e todos, assim, que você é louco, tal, mas você escolhe fazer pedagogia porque você fala, pô, é isso que eu preciso fazer.
né? Então, Perfeito. eu sou professor e, por acaso, a gente vai tá na gestão, tá na coordenação, tá na orientação, e é assim que vai. Mas é isso, então, Perfeito. obrigado. Muito obrigado, Edson. Obrigado mesmo. E a Regiane também fala bastante nesse respeito, viu? Que ela sempre é professora e está, né, nesses diversos postos da educação. Eu aprendo muito com vocês, já vou dizendo por aqui, né? E me E perguntam sempre assim: você é professor? Eu falei: sou professor. O que que você é? Eu sou professor. Ah, mas dá aula do quê? Não, hoje eu não estou dando aula, mas eu sou professora, e aí, enfim, e vai. Mas ninguém se conforma. E quando perguntam: mas você dá aula do quê? Então, veja, eu sou pedagogo, eu dava aula na educação infantil e fundamental nos iniciais. Como assim? Sim, dando aula na classe. Mas, Perfeito. enfim, bora. Vamos lá. O PNLD é um dos maiores programas de distribuição de livros didáticos e literários do mundo, mas a sua força só se concretiza quando a gestão escolar consegue integrá-lo ao planejamento pedagógico, fazendo sentido para os professores, fazendo sentido para o funcionamento da escola e ali trabalhando em conjunto. A pergunta é: como alinhar as escolhas do programa às necessidades da escola e dos professores, especialmente num Brasil tão grande como esse que nós temos? E nesse episódio, nós vamos discutir um pouco mais sobre estratégias, experiências e questões que podem auxiliar o professor, a gestão, a coordenação e todo mundo que está envolvido com a realidade escolar a transformar o PNLD em um aliado da gestão e da prática educativa. E para começar esse papo com vocês, Regiane Taveira, acho que é sempre importante a gente falar para a galera que está com a gente aqui a importância de um bom planejamento. Você não acha? Planejamento é tudo, Keller, não é? A partir do planejamento, né, do seu projeto político-pedagógico, né, Uhum. porque você tem que olhar para tudo, tudo que você tem na escola de documentação, que a gente fala que você registra, se organiza, planeja para você poder dar andamento aí em tudo que acontece na escola. Se você não alinha tudo isso, vira aleatório, né? Vira qualquer coisa. Chego lá Perfeito. e hoje, o que que eu vou dar mesmo? Não é assim que funciona. Então, também, né, a importância da gestão, e quando eu falo gestão, é a gente pensar no coordenador, no vice-diretor, no diretor, para organizar estes momentos, porque a gente tem um planejamento inicial na escola, e óbvio que depois você vai tendo reuniões pedagógicas, a gente aqui da rede pública do Estado de São Paulo, a gente tem os ATPCs, né? Tem gente que reclama do ATPC, mas eu abro parênteses, gosto sempre de falar. Gente, foi uma luta ter ATPC, tá? A gente teve que brigar, ir para a rua. Foi uma coisa que, ui, hoje tem ATPC e vocês vão ganhar por isso. Não! Então, aproveitem esses horários, o quanto que é importante nestes momentos, porque você tem um grande planejamento, mas você tem uma organização semanal do seu trabalho, o planejamento, né? Ali, você tem um grande, você vai depois fragmentando isso. O quanto que é importante você retomar tudo isso o tempo inteiro. E olhando para o livro, né, para a questão do PNLD, o quanto que a gente tem que ter como foco ali, está atrelado ao meu currículo, que nem no estado de São Paulo. A gente tem um currículo. Então, o que eu vou poder usar, né? Que geralmente já vem muito redondinho, mas é importante que o professor olhe para esse material. Eu tenho que conhecer o material que eu vou trabalhar, né? Há materiais digitais, então preciso. Tem um momento que eu vou ter que usar a sala de informática, ou eu vou ter que pegar os notebooks e levar para a sala. Há toda uma organização que precisa ser feita. Então, nesse planejamento, Kelly, que você coloca que é super importante conhecer esse material muito bem. Então, olhar para esse material, onde que eu encaixo ele, alinho ele com o currículo, com as aulas que eu preciso dar, né, naquela semana, naquele mês, e tudo isso é o que eu falei, o tempo inteiro a gente pensando nessa coisa de atrelar mesmo e não ser uma coisa à parte, né? Que nem, agora vamos pegar tal livro. Não, ele tem que fazer parte. E para isso eu tenho que conhecer todo aquele material. Né? A gente também tem um material aqui da rede, que é um material que já vem também organizado. Então eu tenho que usar este material e pensar nesse outro. Né? Mas não pode ser uma coisa à parte. E aí faço outro parênteses, né? Que a gestão ainda tem que pensar em outras coisas, porque a gente recebe esses livros, a gente tem que conferir estes livros, a gente tem que ver se tem para todo mundo, se está faltando, então tem toda uma logística
tá, né, para a gente poder começar, iniciar o ano. Então, a gente tem que olhar para todas essas coisas, né, além de pensar nesse material ser bem usado e também não é só isso, ter um momento de como estamos usando, uma avaliação mesmo. Isso aqui está resolvendo, está ajudando no processo de ensino e aprendizagem desses alunos? Então, não é simplesmente usar, é a gente também olhar para esse material e saber o quanto que ele está sendo positivo ali no processo de ensino e aprendizagem. Já falei demais, eu sei disso. Não, pode ficar em paz, Rê. Espero que eu tenha respondido. Sim, sim, e eu acho que é bom a gente levantar essa questão que, para quem não conhece, todo podcast pode ser o primeiro podcast de alguém, né? Quando nós falamos aqui sobre o PNLD, nós estamos falando do Programa Nacional do Livro do Material Didático, que é uma das mais antigas e importantes políticas públicas educacionais que o Brasil tem, tá? É gigantesco e a ideia é avaliar, adquirir, distribuir de forma sistemática, regular, gratuita, obra didática, obra pedagógica, obra literária, material para o professor, entre outras questões que podem auxiliar na sala de aula. É um dos programas de mais qualidade, principalmente pro acesso das escolas públicas a materiais, né? Materiais bacanas. E até aonde me consta, já foram distribuídos quase, acho que 200 milhões de livros, assim, material educativo. É muita coisa, sabe? É uma parada, assim, gigantesca e que é muito magnânimo mesmo, assim, pro trabalho da educação. E eu gostei da tua fala, Ri, porque tem um ponto que ela é importante. E é aqui que eu quero chamar o Edson também para ajudar a gente, viu, Edson? Porque muitas vezes o material chega e eu já vivenciei escolas que fica meio assim, como é que a gente se adapta ao material? E eu acredito que não seja essa a proposta. Você precisa saber qual que é a sua escola, saber como vai utilizar, fazer um processo de escolha. Então acho que seria importante a gente começar conversando um pouco mais sobre a questão do planejamento, né? Como que o PNLD ele se encaixa no planejamento? O planejamento tem que vir antes, é importante que venha em conjunto, da onde surge o planejamento a partir do seu olhar. E só para constar, para a galera que está acompanhando a gente, ou pelo YouTube, ou pelos agregadores de podcast, um pouquinho antes da gente entrar, o Edson estava falando que estava num processo de planejamento também. Teve avaliação, estava planejando, estava avaliando coisas e voltando com esse processo sempre de vamos fazer um pouco, vamos avaliar o que fizemos, né? Então, como que funciona esse olhar para você, Edson? Tá legal. Posso voltar um pouquinho Claro, por antes de favor. entrar nisso? Que eu acho que, realmente, como você disse, Keller, é muito legal a gente olhar o PNLD como um programa que é sensacional, que é uma evolução para o Brasil absurda, né? Ele não. Porque quando a gente fala de PNLD hoje, fala, PNLD. Isso começou lá embaixo, né? Década de 1920, quase 30, 29, 30, essa ideia de você trazer, né, uma questão de distribuição de material didático, criar uma política nacional para isso. E aí ele vai evoluindo, 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 e chega onde a gente está hoje, como você disse, realmente é verdade, né? Em 2024, se não me engano, quase 200 milhões de livros didáticos Muita coisa. entregues pelo Brasil. Então, assim, é um programa gigante, né? E aí, quando o MEC, também já não lembro de data, mas acho que 96, 95, por aí, 97, o MEC que traz a questão de você validar o livro didático, né? Você vai ler esse livro, vai fazer uma avaliação, e em cima dessa avaliação você valida a qualidade desse livro. Isso é incrível, porque não é qualquer livro. Ele passa por um crivo, né? E quem escreve, sabe bem o que é isso que a gente sofre quando vem o edital, o trabalho que se tem, a qualidade, o investimento que as editoras fazem na qualidade do livro é impressionante. Então, assim, o Brasil, nesse sentido, a gente fala tão mal do Brasil, mas tem coisas que são muito incríveis. E eu acho que esse programa ele é incrível. E a gente tem que olhar para ele com esses olhos, né? E o que eu acho que é muito bacana também é que o edital traz o que tem que ter, mas ele vai considerando coisas que vai evoluindo que você tem que considerar a continentalidade brasileira, né? Então você encontra todas as diversidades dentro do nosso país continente, você tem que considerar tantas outras coisas, você não pode ficar focado só numa região, você tem que olhar para isso tudo. Então ele vem evoluindo, ele é flexível, é impressionante. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de PNLD, tem tanta coisa por trás, né? E o peso disso é muito grande. Então, e aí sim, Regiane, também concordo com você, eu sou meio neura com planejamento, assim, a gente tem que planejar, porque
eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? Para saber onde eu quero chegar, eu tenho que saber o que que eu faço. Aí, o que que eu faço? Aí, como é que eu faço isso? Se a gente não está sempre girando nisso, como você falou agora, quer dizer, você tem que estar sempre girando. É vivo, não dá para ficar parado, né? Então, quando a gente fala aí, você me traz essa questão do planejamento, tá? A base veio ajudar demais. Eu acho que a base, depois da base nacional, como curricular, a gente tem aí um livro didático que todo mundo garante muito no mesmo lugar as coisas, as habilidades que todo mundo está garantido em cada série. Então ele organiza tudo isso, porque antes da base você tinha aí uma decisão muito editorial do que você dava, em que série que você fazia isso, o que você abordava. Era muito focado em conteúdo. A gente faz uma virada mais focada em habilidade. Então é uma evolução bacana. E a base ajuda demais. Então, acho que hoje escolher um livro didático é mais fácil do que há 15 anos atrás, sem sombra de dúvida. Agora, aí sim, né, eu tenho que olhar como a Regiane falou, a gente precisa conhecer que escola é essa, primeiro de tudo. Que escola é essa, né? Quais os princípios dessa escola? Né? O que que a gente tem como valor? O que que diz o PPP dessa escola, né? O projeto político pedagógico. E aí sim, a gente pode começar a olhar dentro desse projeto político. Todos agora estão alinhados à base, não tem uma editora, você nem pode escrever um livro no PNLD que ele não esteja de acordo com a base. Mas aí como que eu pego essas coleções que já estão alinhadas com o que a base determina e com o meu PPP, como que eu junto essas duas coisas? E aí tem algumas receitas, mas assim, primeiro eu tenho que conhecer a minha escola, de verdade, né? Minha comunidade escolar. Então, às vezes, você idealiza um material que você olha e fala, "Nossa, esse material vai ser incrível, mas é incrível para quem? É para você, que sempre tem ideal educacional é esse, ou para o seu professor, Sim. ou é para o meu aluno que está nessa comunidade, nesse contexto, né? Então, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que estar muito atento, de quem a gente está falando, né? O livro vai ser para quem? Né? Não é para o professor. E a gente tem um pouco dessa mania, assim, né? Um desejo pessoal, aquela coisa assim, o livro é meu. Não, mas para quem que é? Para esse aluno, né? Que aluno é esse, né? Que escola eu tenho? Que infraestrutura a minha escola tem? Né? Que necessidades essa comunidade tem ou essa escola tem? Então a gente precisa ter esse diagnóstico bem claro. E aí sim trazer esse professor para esse lugar, né? De alinhar as necessidades dessa escola, desses professores, ao livro, ao tipo de livro que você vai escolher. Porque o que vai mudar muito hoje em dia, graças à base também, é como que você aborda como esse conteúdo é apresentado. Mas aí você tem que eh, olhar a forma como ele é apresentado, a forma como ele é abordado, se combina com o que você tem aí no seu PPP, etc. Então, eu acho que esse é assim, como que a gente alinha é fazendo isso, um bom diagnóstico de quem somos, que escola eu tenho, que comunidade eu estou, onde eu estou inserido, as necessidades dessa comunidade, né? Esse professor com essa clareza e critérios de análise, isso é muito importante. Porque você vai, eu já vi, vocês já devem ter visto. Estou falando demais, me corta Não, não, por favor. professor escolhendo o livro, né? Vai folhando assim, vai olhando e fala, esse aqui é legal, esse aqui eu gosto, não sei o quê. Aí você fala, não é que você gosta, vamos fazer critério, né? Por que que você gosta disso? Então vamos traduzir essa palavra, né? Então, é ter critérios. O que que a gente vai olhar nesse livro, né? Que espaços de discussão, que fóruns de discussão eu vou criar, pelo menos dentro dos componentes das áreas, para olhar esse livro, para analisar esse livro. Vamos pegar várias coleções e vamos comparar as coleções para entender as seções, o que propõe cada, qual é a linha condutora dessa coleção, o que que ele aborda, enfim. Então, esses critérios pedagógicos são muito importantes, que vão para muito Perfeito. além dos seus desejos pessoais, né? E aí sim, Gosto muito desse olhar, Edson, muito desse olhar. Perdão, te cortei. imagina, pode cortar à vontade, porque a gente está batendo papo, né? Então, para mim tá tudo certo. Eu também corto, eu sou meio É, porque. E aí, em cima disso mesmo, você ter um consenso da equipe. Quando chega nesse consenso, baseados num critério, você tem aí, você está aumentando a sua chance de ter sucesso. Assim, você está crescendo demais, né? E depois, um terceiro ponto, para que esse livro se converse com tudo isso, realmente aí não tem jeito, né, Regiane?
formação de professor. A gente precisa ter esse Essencial. professor formado, a gente precisa mantê-lo atualizado, a gente precisa mantê-lo motivado, a gente precisa conhecer quais são as lacunas, as necessidades desse corpo docente. E assim, eu sou muito chato com essas coisas, mas a gente conhece escola que você ensina em qualquer lugar, você ensina na beira do rio com graveto e areia, né? Abaixo da casinha de sapé, você ensina em qualquer lugar. Porque a diferença é quem vai fazer é o professor. Então, assim, você tem livro, mas quando você tem livro, então, pô, que bom. Se você ali é um bom livro, né? Um livro que faz sentido, com um professor capacitado, motivado, com clareza, com planejamento, puxa vida, onde é que a gente vai? A gente não, ninguém segura, né? Então, eu acho que são esses três pontos, né, para você alinhar. Um bom diagnóstico, uma formação de professor intensa e um processo democrático de escolha, com critérios e com clareza. Falei Perfeito. demais, desculpa. Não, tá perfeito, Edson, foi ótimo. E eu gostei muito porque você já resolveu um problema que eu tive muito em escola e que eu vivenciei muito em escola, que foi o professor chegar e falar assim: "Ah, mas olha, chegou agora o livro. Agora, nesse meio de ano, nesse momento chegou o livro, É, esse eu tô material pensando em outra coisa. estranho". É, essa coisa, eu falo, gente, calma, né? Porque não é assim, não é como se fosse um material alienígena em outra língua, que a gente tá num tema que a gente não trabalha, né? Tá tudo dentro da BNCC, tá dentro do trabalho, e você escolheu, meu colega professor. Então, provavelmente, você Isso. já pegou um material que ele tá dentro da sua visão de trabalho, que ele vai ter sessões que fazem sentido para a forma como você desenvolve o trabalho dentro da escola, e já foi conversado entre as áreas. Se chegou um material estranho, o que é muito esquisito, porque não chega, mas também teve ali um momento que talvez falhou no processo de escolha. Você não escolheu atentamente, você não observou se estava ali todos os subsídios. Então, acho que isso é muito importante. E quando você apresenta esses três pontos, Edson, você já deixa bem claro que é necessário que o professor ele participe ativamente, ele tome o protagonismo nesse momento de escolha. Não é só mais um papel, gente, que tá lá em cima. Não é um encarte para você olhar, não é uma coisinha para levar para casa. Não. Senta, são as suas aulas. São as aulas pelos próximos, sei lá, 4 anos às vezes, né? Então, presta atenção naquilo que está sendo escolhido, porque é muito sério esse material. E Rê, gostaria de acrescentar alguma coisa? E pensar, né? Eu venho de uma escola e muitos professores e professoras também, que a gente não tinha livro gratuito, né? A gente tinha que estudar e comprar o nosso livro. Então, quando o professor mostra valor também, valor que eu digo no sentido de usar bem, fazer parte da escolha, ter escolhido, né, da forma que o Edson trouxe muito bem, com critério, vou usar isso para quê? Como que eu vou usar? Está atrelado ao meu contexto escolar? Não está? Como, né? Tudo isso são especificidades que não podem passar despercebidas. Quando o professor mostra este zelo e usa o material da forma que deve ser usado, o aluno também passa a ter esse olhar, porque nós somos exemplo, né? Se eu deixo, e aí eu não vou mentir, eu já vi livro não ser usado. Gente, Acaba o ano fechado, do jeito que meu, terminou, né? sabe? Aí você olha e fala: não, 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 isso é um crime. Isso é um crime. Então, é por isso que eu digo, o quanto que também é importante a gestão alinhar tudo isso, estes momentos que o Edson também trouxe de formação, professor, né, a gente sabe disso. A gente tem muito professor que está entrando que, né, só teve a formação inicial, então essa formação em serviço é importantíssima. Isso faz parte da formação em serviço, né? Mostrar para esse professor ele participar de uma escolha, e eu já comentei aqui em outros episódios, eu não escolho o livro em 50 minutos. Eu tenho que organizar algumas ATPCs, que é lá, né, as aulas de trabalho pedagógico, coletivo, eu tenho que organizar. Gente, pelo menos umas 4, para que eu consiga que todos olhem aquele material, conheçam o material, vejam se é possível trabalhar, né? Façam uma boa escolha, né? E aí eu até brinco, se há decisões ali que não batem muito, a gente entrar num consenso, porque isso é importantíssimo, porque senão acaba sendo aquela coisa, esse aqui mesmo, tá bom? Nossa, que Não, capa não pode. bonita, né? E aí é este o valor que o docente vai acabar passando para o aluno. E o que não pode acontecer, porque é muito recurso utilizado, né, para que esses livros cheguem
aqui na ponta, né, nas escolas. Então, a gente tem que saber realmente conduzir e engajar estes professores a utilizarem esse material e utilizarem da melhor forma, conhecendo o material. Perfeito, perfeito. E muitas vezes isso precisa partir da gestão. Regiane, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que o Edson já pontuou também, que foi a capacitação dos professores, né, contínua. Ela está relacionada com a questão de que o professor muitas vezes sai agora da universidade, né, ou não teve essa experiência da escolha do livro didático, porque às vezes ele pegou ali, né, um entrecurso de anos, o livro já estava lá, alguma coisa nesse sentido, ou no trabalho anterior onde ele esteve, a gente tem uma rotatividade muito grande de professores também nas escolas, não teve essa oportunidade, por aí vai. De alguma forma, ele não participou desse processo quando teve a chance. Se isso acontece, parte da educação de como utilizar, né, do ensino de como utilizar, de entender que esse momento é um momento até solene, né, de escolha de material, não é, né, para ser feito ali no intervalo, né, entre cafés, uma conversa, um café e uma escolha de livro. Cabe muitas vezes a gestão fazer esse trabalho. E aí eu quero puxar mais uma vez para você, Edson, que assim, você tem alguma dica para os gestores que nos acompanham de como que a gestão pode, usar os professores, ensinar os professores? Perdão, vou refazer a frase. Como que a gestão pode, um, como a gestão pode ajudar os professores a compreenderem mais sobre esse momento e a utilizar esses materiais? Porque ainda tem mais um ponto. Diversos materiais do PNLD, eles vêm com aqueles materiais complementares, materiais digitais, que eles não estão acessíveis no livro. Sabe, eu não abro a página do livro e pula para fora a parte digital. Então eu preciso de uma atenção também. O que que é esse conteúdo digital? Como que eu posso utilizar? Qual é o papel da gestão nesse momento? Em estar ali com o professor, em separar esse espaço? Como que funciona? Ixi, acho que eu vou ficar aqui 1 hora e meia falando agora, mas assim, a gente, para chegar aí, a gente tem que lembrar que esse professor, como você bem disse, assim, ele sai da faculdade e aí, claro, o PNLD também tem problemas, eu falei bastante, tem alguns problemas e tal, mas são ok. Mas o professor, a gente ainda tem um problema muito sério de formação de profissionais Uhum, no Brasil. A gente sabe disso e viu agora com a questão das faculdades de medicina, né? Tá sim. posto. É na média. Então, assim, e isso não é só a faculdade de medicina. Se a gente for fazer um exame mais aprimorado, mais, né, mais atento nos cursos, você vai ter um resultado que eu acho que vai ser meio assustador, assim, para todos nós. E o que eu mais vejo no dia a dia é um professor saindo com licenciatura, tudo, que não sabe o que que é uma escola, que não sabe o que é dar aula. Porque a gente não ensina o cara a dar aula. Então ele vai fazer licenciatura, e inclusive faculdade de pedagogia. As faculdades de pedagogia ainda não ensinam didática. Tem lá, mas vai perguntar quem aprendeu a dar aula na faculdade. Me conta, ninguém aprendeu. Ninguém. Né? Então, você tem ainda um profissional que não sabe exatamente dar aula, ele vai usar a vivência dele, a experiência de vida, para ser a base do que é dar uma aula. Muitos deles tiveram uma base, e aí por isso que parece que eu estou meio louco dando uma volta, mas acho que ele vai ter uma base daquela aula que ele teve, que era absolutamente nada contra a aula expositiva também não, mas que era exclusivamente expositiva, ou que o professor fala, chega, abre o livro na página tal e vamos ler, e ele replica esse modelo ainda, isso é muito comum, você vê muito isso, por quê? Porque falta de recursos do que é dar uma aula, o que é uma boa Uhum. aula. Então a gente tem um professor que não, não aprendeu ainda da aula, então o livro é o único ponto de referência para ele, então ele pega o livro e vai seguindo o livro. Né? Mas aí qualquer um pode fazer. Então, o que a gente precisa estar muito atento, de novo, volto na formação do professor, mas como é que o gestor faz isso? É trazendo esse professor para o incômodo. Eu acho que é isso. A gente só aprende quando está incomodado, né? Quando você tem que resolver alguma coisa que você vai. É trazer questão mesmo. É trazer o livro didático, como vocês dois falaram isso, né? De sala do professor, o livro está lá. Eu já vi escolha de livro didático. O diretor põe tudo numa mesa bem grande, assim, na sala dos professores, põe 5 coleções lá, pessoal, a gente tem que escolher livro até o final da semana. E tá lá, né? Então,
eu acho que teria que chamar para junto, trazer, pegar quem é mais velho, quem é mais experiente, pega um professor que é bacanão e que realmente é engajado e que gosta e que entende do que está fazendo, põe para ele discutir com os outros, faz uma meta-aprendizagem entre os próprios professores, né, entre o próprio grupo. Traz o livro como sendo um start das coisas, porque ele não é o fim de nada. De novo, ele é a base, ele é o mínimo. O que está ali é o mínimo que a gente tem que ensinar, né? Ele simplesmente é a base. Então, e traz o professor para um lado de criativo. Então, isso também funciona muito. Então, quando você pega o professor, uma equipe docente e dá espaço para criar, claro, com um objetivo claro, onde eu quero chegar, como é que eu vou avaliar se eu estou chegando onde eu quero, com tudo isso bem estabelecido, mas eu tenho espaço para criar, para além do livro, o livro é só um start mesmo para você. Eu acho que a gente consegue trazendo esse professor se sentir motivado. E você pegar um professor que está começando agora, criar espaços para ele dentro da própria escola, para que ele frequente a aula de um outro professor mais experiente, que é muito bem visto, que faz um trabalho muito bacana. Começar a aproximar esse pessoal mais jovem com o pessoal mais velho, que o jovem quebra um pouco já às vezes uma certa acomodação do mais velho e vice-versa, né? O mais velho dá uma provocada no mais novo, e eles brigam, e essa briga vai ser boa pra caramba, porque a gente vai tendo essas gerações se renovando e se ensinando juntas, mas criando espaço de criação e de discussão, né? Todo mundo gosta de descobrir coisas, todo mundo gosta de Uhum. criar. Então, eu vejo muito por esse caminho, assim, sabe? E isso cabe à gestão mesmo, né? Não dá Isso é para esperar que o gestão. Não, professor não dá, sozinho não dá. realize esse Não dá, momento, né? porque isso é responsabilidade da gestão. É o Uhum. gestor que tem que olhar para isso, é o gestor que tem que conhecer os seus professores, e propor situações de evolução coletiva. Isso é do gestor, isso não cabe a ninguém, não. E ele, para isso, ele tem que conhecer a equipe dele, tem que estar lá, tem que estar junto. Não adianta ele estar trancadinho no gabinete lá, ele tem que estar junto, ele tem que estar promovendo essas reuniões que a Regiane, né, traz muito bem, foi uma luta mesmo, né? Eu lembro disso, foi uma luta terrível. Inclusive na escola particular, tinha reunião, mas ninguém ganhava para ter reunião, não. Ficava lá trabalhando à noite sem ganhar. Fiz muito isso na minha vida. 8 horas da noite, não ganhava nada. Quando começou a ganhar, eu falei, agora tá. E o pessoal reclamava, pô, vocês estão reclamando. Mas, enfim, a reunião tem que ser muito usada para isso. Mas ele só vai também na reunião, tudo bem, porque ele vai receber, ele acaba indo. Mas ele só vai participar da reunião se ele se sente motivado para aquilo, se sente que faz sentido o que ele vai estar fazendo. Senão as coisas não funcionam mesmo. Tem que fazer sentido, né? Tem que trazer essa pessoa para a criação. A gente sabe que a questão de criar acaba motivando muito mais do que salário, muitas vezes. Então, você tendo possibilidade quando você se apropria, quando você cria, quando você vê as coisas acontecendo, quando o aluno te dá o retorno, aí você está motivado. E aí é um ciclo vicioso, né? Você vai se motivando e as coisas funcionam. Perfeito. E eu Sim. gostaria até de trazer uma experiência particular, assim, porque eu trabalho tanto na escola estadual quanto na rede privada, né? Em escola particular. E já aconteceu, por exemplo, uma escola particular usa um determinado método, normalmente é um sistema de ensino particular, né? Que a galera já estuda desses consagrados. E mais de uma vez eu escolhi, por exemplo, fazer alguma atividade que era muito inovadora e muito interessante e que estava nos livros do PNLD. No caso, eu também trabalho com os livros da Editora do Brasil, na escola estadual que eu trabalho. Tinha orientação para construir podcast, tinha uma orientação que eu me lembro até agora que foi fantástica, que foi para a gente fazer uma conversa entre a filosofia grega e um pouco da cosmologia que você tem africana. Então era uma relação entre Orumilá e Sócrates. Cara, isso foi genial. Isso, eu não recebi isso na minha formação, sabe? Não tive um professor que fez essa conversa. E aí, quando cheguei na sala de aula, que eu puxei isso, e tinha estudantes que eram de matriz africana, que nunca se sentiram o espaço para falar alguma coisa a respeito da expressão religiosa deles, e conseguiu contribuir ali e fazer um link entre aquilo que eles estavam tratando e o meu tema, que foi algo que um livro do PNLD me trouxe, me deu essa sensação do criar, sabe? Eu tô Do aqui prazer, né? escolhi um prazer Uhum. enorme. E lógico, gente, a aula seguinte foi uma aula expositiva clássica. Tá tudo bem, não tem problema. Mas aquela aula foi uma troca onde a galera trouxe, onde a gente construiu. E essa dica, essa proposta, eu peguei num livro do PNLD, um livro de filosofia do PNLD da Editora do Brasil. Então, olha que louco.
eu não teria visto isso se eu tivesse só utilizando o material clássico, que é consagrado, que é muito bom, né, que a rede específica utiliza. Mas não era lá que estava essa ideia, né? Não foi ali Mas, que eu tive esse espaço. é, Então, eu acho que é um ponto de vista legal também para o professor olhar esses livros didáticos. Quais que te propõem coisas isso, bacanas para você trabalhar, sabe? A Faz isso. gente sentido essa fala? comentou, só vou cortar um pouquinho que Claro, por ali favor. faz muito sentido. E assim, esse passo a passo, para quem está iniciando, como a Ah, gente é está tudo. falando aqui, é importantíssimo. Né? Se você olha para o material e tem. Gente, eu queria tanto ter tido um passo a passo nesse lá Exatamente. 30 anos atrás, né? No mimeógrafo, sofrendo para desenhar, borrando tudo, gente, Gênio, a gente né? tá velho, a gente não fala essas coisas de Ah, mimeógrafo, a gente sabe o que é isso. eu falo que eu passei do meio século e tá tudo bem, Eu né? nunca usei o Mas, mimeógrafo, eu só fiz ai, atividade de Mas você gente, nunca mimeógrafo. viu, mimeógrafo? Você nunca sentiu Não, aquele eu fiz cheirinho? atividades impressas ele no fez as mimeógrafo, mas eu não Tivesse tive o atividades. prazer. Mas o ter que, né? Não, todo mundo que rodou, que usou, não adianta, tá Isso. machucado. Mas assim, olhar, né, para esse material de forma que você consegue ter, assim, o que você vai fazer? Porque realmente quem está iniciando, gente, nós iniciamos, mas eu brinco e falo, como eu fiz o magistério, eu acho que o magistério me ajudou muito. Eu passei por dificuldades, mas, gente, curso de pedagogia não é igual ao antigo magistério. E bato nessa tecla quantas É vezes verdade. for necessário, né? Tive que passar, sim, por todo um caminho de aprendizado, óbvio, ainda estou em processo de aprendizagem, mas olhando, né, hoje para o curso de pedagogia normal, realmente o professor sai, ele nem tem culpa, ele sai super cru. E aí, se ele tem um bom material, e a gente já falou disso também, que é ler muitas vezes, esse bom material, ele vai, ó, eu brinco, né? Segue o passo a passo. Depois você vai sair dessas caixinhas, que eu digo, você vai conseguir ir além, né? Ter Mas segurança, né? exato, mas só de você ter tudo isso já vai ajudar muito nesse processo de ensino e de aprendizagem. Uhum. O que eu acho que é bacana a gente realmente completando o que você está trazendo, Regina, eu acho que é fundamental isso, porque a hora que o livro didático, depois que o PNLD faz, porque também não fazia, depois de um tempo, quando você traz o manual do professor, eu tinha raiva de escrever aquele manual do professor, porque eu falava assim, meu Deus do céu, eu gastava muito mais energia para escrever o manual do professor do que fazendo propriamente o livro, mas o manual do professor, bem ou mal, ele assina um pouco o que a gente não sabe da aula, que a gente vai... Mas, por outro lado, ele faz um pouco esse papel, né? Faz. Ele te dá um suporte para a tua aula mesmo, e ele faz essas relações. E agora muitos livros já fazem as relações nas próprias seções do livro, e se você escolhe a mesma coleção, que é importante, que é legal que seja, muitas vezes, ele já faz isso também. Então, já vem tudo muito mais pronto para você, sabe? Você pode criar muito mais em cima, porque você já tem o manual que te dá o feijão com arroz, e cá entre nós, não sabe fazer direito, faz o feijão com arroz bem feito, que tá ótimo, né? Já começa o feijão com arroz bacanão, tá tudo bem. Pega o manual do professor, pega um bom livro, pega um livro que conversa com você, conversa com a sua escola, que integra coisas, que faz interdisciplinaridade. Cara, faz isso. Você já vai estar sendo sensacional. Aí, enfim. Tem um outro ponto, Edson, que eu acho que era legal trazer aqui para reflexão do professor mesmo. Gostei muito do papo que a gente falou sobre a liberdade. Isso aqui é um ponto, tá, gente? Se você garante o básico ali, você tá criando oportunidade para você ir além, né? Garante esse básico que você tem segurança e você garante, assim, a possibilidade de ir além depois, né? De criar novas ideias, de experimentar algumas coisas. Converse com a gestão, tá? Não experimenta à toa também, não. Converse com a gestão, explica o que você quer. É sempre importante, principalmente se está começando, porque é legal você entender, às vezes você não conhece a comunidade e tal, então é sempre importante você ter o coordenador ali do lado, alguém para conversar, para apresentar suas ideias junto com ele, para ajudar a construir. Acho que isso é muito legal e é uma dica que eu adoraria ter ouvido um pouco mais cedo também. E o ponto que eu queria levantar é que muitas vezes o professor que acaba não compreendendo o valor do PNLD, ele não consegue entender a dimensão e a importância de você ter em conta esse momento. Então, só para pontuar algumas coisas que eu acho que seria bem legal, é a gente pensar um pouco sobre esse impacto social que o PNLD tem. Sobre o impacto em locais que não são as regiões centrais, as regiões que são mais acessíveis de materiais, porque tem toda uma questão sobre a equidade educacional que o PNLD pode proporcionar e a redução das desigualdades entre áreas e entre regiões do Brasil mesmo. Porque muitas vezes
pode ser que para um lugar seja fácil. Você tem um livro que está mais novo, que está mais bonito, que está com umas imagens, mas às vezes você tem outros materiais que são muito antigos. Num programa anterior, eu cheguei a falar que eu me lembro de estudar com livros que estavam meio sofridinhos, assim, sabe? Uns livros que eram bom o livro, mas você via que ele já tinha passado por algumas guerras ali, já tava com uma página faltando, já estava meio judiado e você não tinha uma renovação tão grande. Quando a gente fala do PNLD, você tem tanto materiais que eles são permanentes, né? Que eles vão ser reutilizáveis, acho que é reutilizáveis a palavra. São Uhum. reutilizáveis para a escola e tem alguns que são finitos, que são partes desses ciclos de 4 anos, né? Que é onde você vai entrar, quadrenais, né? Que vai entrar os materiais didáticos no geral e você tem os literários que dá para utilizar ao longo do tempo, entre outros pedagógicos que são ali perenes para a escola. Então é importante ressaltar que tem esse valor. Para muitos estudantes, vai ser o primeiro livro que vai receber na vida e infelizmente a gente ainda vive num país onde pode ser que seja um dos poucos livros que ele vai receber na vida, sabe? Vai ser através da escola. Porque às vezes a família não tem acesso, porque às vezes a família não entende isso como prioridade, né? Às vezes o próprio estudante pode demorar um pouco para entender o valor daquele material que está ali. Então eu acho que uma reflexão importante também para nós pensarmos é como o PNLD ele contribui para essa questão da equidade educacional. Então, Edson, eu gostaria de ouvir você como que você pensa essa questão também, quando a gente fala sobre a equidade, sobre o valor que o professor pode dar tanto para o projeto, quanto para a escolha, quanto para o material, também pensando num ponto de vista social. Uhum. Tá, isso é muito legal, assim, quando a gente olha para o Brasil e vê, é que acho que o professor não se dá conta disso, mas muitas vezes, claro que muitos dão, também não é assim, mas você pode ter o mesmo livro, a mesma, vou pegar uma coleção de uma editora, a coleção foi escolhida no Rio de Janeiro, num grande centro, né, uma grande capital brasileira, São Paulo, num bairro nobre, com uma escola particular, com um ticket altíssimo. E o mesmo livro está sendo usado numa escola lá do outro lado do Brasil, na escola que o carinha pega 2 horas de barco lá no Acre para chegar, o livro é o mesmo. Tudo bem que a gente tem já hoje as versões rurais e tal, mas assim, isso pode acontecer. Então, o PNLD traz já a mesma base para todo mundo, né? Impressionante a gente pensar isso, que esses meninos estão tendo o mesmo material didático. É Fantástico. a mesma coisa. E por que que não acontece? Ou por que que acontece? Porque eu vi acontecer numa comunidade de Manaus, que eles pegavam, eu falei disso porque o menino pegava barco 2 horas por dia para chegar, aliás, a professora ia até lá a Casa de Sapé, na beira do rio, para dar aquela aula. O livro era exatamente o mesmo que os carinhas aqui em São Paulo, numa escola que eu conheço, estavam usando. Você fala, caramba, o que que acontece? Né? Como se faz isso, né? E eles lá desenvolveram projetos belíssimos, que não conversavam nada a ver com o que acontecia na outra escola, né? Porque não fazia sentido para ele. Então, assim, partindo do princípio da questão da água, vou dar um exemplo, esse exemplo que eu vi acontecer, a questão da água, a questão do consumo da água, enfim, das cheias, das vazantes, para o pessoal da cidade, isso não queria dizer absolutamente nada. Mas para eles lá tinha um outro sentido. Fizeram projetos belíssimos de economia de combustível, que é o mesmo barquinho, ao invés de fazer 4 viagens, fazia 8, se ele andasse em tal margem do rio, em época da vazão. E o livro era o mesmo, que trazia a mesma questão da vazante, da época da cheia, da época, né? E aí, então, essa equidade ao mesmo tempo que ela vai para muito além dela, você parte do mesmo lugar, do mesmo livro, mas se você respeita ou olha para essas diferenças e para as realidades e estimula esse aluno a, a olhar para tudo isso e propor soluções e entender os seus próprios problemas, os problemas da região dele, começa dali, depois pode partir para outros, mas enfim. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é que Responder um pouco é, sim. eu estou olhando isso, o livro didático, como esse lugar que permite com que todo mundo tenha acesso à cultura, acesso ao conhecimento, o livro De didático, qualidade, né? diferente de qualidade. Por isso eu estou falando do PNLD, né? Já passou pelo crivo, já tem as estrelinhas, está tudo certo. A ideia é assim, você tem o mesmo livro, diferente, porque o livro didático ele trabalha conteúdo, ele traz conteúdo. É diferente não ia falar de sistema de ensino, nem sei se vale a pena pôr aí, depois pode editar, mas o sistema de ensino te traz a aula, aula.
E o de material didático traz conteúdo. E o manual do professor vai te trazer ideias, sugestões de como trabalhar aquele conteúdo. Então ele entra um pouco na aula. Então, é isso que eu quero deixar claro, assim, sabe? O aluno tem a mesma condição. O que vai mudar de novo é a força desse professor. Mas todo mundo está partindo do mesmo lugar, porque o material é de qualidade, ele tem um olhar. E outra coisa que você trouxe, que eu acho muito importante, que a gente falou que me assusta deveras, o aluno precisa manipular livro didático e precisa ler esse livro. Como Sim, você mesmo, talvez seja o primeiro e único livro que ele vai ter durante muito tempo. Primeiro acesso a uma leitura formal, né, de uma linguagem didática que é diferente de uma linguagem literária. E aí que ele consegue começar a entender que linguagem que é uma linguagem literária, o que que é uma linguagem didática. Então, esse aluno precisa ler, manipular, rabiscar esse livro. Pena que ele não pode rabiscar o livro, mas o digital ele consegue, se ele tem acesso ao digital. Mas ele precisa ter esse tipo de leitura, que são leituras diferentes, com objetivos diferentes e que te dão repertórios diferentes. É. perfeito, perfeito. Para mostrar pro professor que está Perfeito. com a gente aqui, que está acompanhando, essa grandiosidade mesmo, né? Que é algo que, gente, até pouco tempo atrás não era possível. Não era possível. Você tinha muito essa fala de que, ah, não, era do interior, era de tal lugar, então o ensino era defasado. Essa não é mais uma realidade obrigatória. Pode ter locais em Uhum, que, pela uhum, sua realidade particular ali, não está alcançando, ou está ultrapassando, ou está até mais desenvolvido do que algum outro local. Você vai ter algumas particularidades, mas existe uma base que se faz o possível para Esse garantir, né? Acho acesso. que é isso que é importante, inclusive para uma mudança. Então, se o aluno está aqui nessa escola, ele muda para uma outra escola, O ele mínimo. ainda vai estar familiarizado com aquele uhum. conteúdo. Pode não estar exatamente na mesma página, no mesmo ponto, né, na mesma vírgula, mas ele vai estar familiarizado com aquele conteúdo. E isso só é possível graças a um projeto gigantesco como é o PNLD e que precisa que o professor compreenda. É muito importante falar sobre isso, inclusive quem está ouvindo a gente, compartilha esse tipo de programa, compartilha esse tipo de pensamento, porque ainda é muito real professores que estão na escola e não conhecem o PNLD ou não consegue compreender que ele vai para todo lugar, ou A como que ele importância. funciona, porque são assuntos que não são abordados tanto na universidade, são assuntos que muitas vezes o professor não teve esse mesmo contato com ele dentro, enquanto ele era estudante. Então, às vezes falta, existem muitas lacunas na formação do professor. Por isso que é importante que a gente converse a respeito. Certo, Rê? Material inclusivo, gente. Isso. Inclusivo. A gente fala tanto de inclusão e hoje a gente tem todo esse material, né? A inclusão ali, ó. E materiais adaptados que a gente tem também já. Olha só, né? E que a gente Uhum. eh, se você olhar para, né, para as pessoas, eu também tenho mania de falar que a educação ela caminha, a gente evolui a passos, né, de formiguinhas, enfim. Mas olha, a gente deu um salto, a gente tem um salto tão gigantesco pensando nesse material. E Uhum. aí eu acho que você traz muito bem, Keller Edson, também, o quanto que a gente precisa olhar para isso. Olha, né, esse acesso de todos terem o mesmo desenvolvimento das habilidades essenciais. É uma vitória. Gente, é uma vitória, né? Uma criança antigamente que chegava para gente de uma outra região, às vezes ela chegava defasada, né? Porque São Paulo a gente sempre teve, né, ali um pouquinho mais à frente, enfim. Hoje não vejo diferença. E eu recebo, né? E a gente olha e fala, nossa, né? Então, assim, é o que eu falo, e gosto muito de enfatizar isso. A gente tem uma BNCC, lembrando que a BNCC é um mínimo, a gente tem que ir além desse mínimo, sim, né? Mas já garantir esse mínimo é um super sucesso. Perfeito, perfeito. Já está dando o nosso horário aqui para concluir esse programa. Quero dizer que tem muita coisa ainda importante para a gente falar sobre, existem muitas reflexões ainda para ser feitas sobre o PNLD, e é incrível que eu cheguei a dar uma pesquisada em alguns trabalhos acadêmicos de universidade sobre o PNLD. Tá começando a surgir muita coisa, tá? Mas eu ainda acho que tem menos do que devia, refletindo sobre o impacto do PNLD, como que ele funciona, pesquisa de campo, proposta de melhora. Você tem muito material associado ao MEC, pesquisas que o MEC fez, pesquisas que o MEC fez para poder entender um pouquinho mais do processo, mas eu ainda acho que está precisando, tem um espaço grande para estudo dos professores mesmo, para entender os impactos, como utilizar, propostas de melhoria, tem muita coisa ainda, tem muito espaço para a gente trabalhar e entender mais sobre esse programa gigantesco que é o PNLD. Eu quero agradecer muitíssimo a presença sua aqui, Edson. Obrigado por estar aqui comigo com a Regiane. Foi muito legal a gente poder compreender, mas antes de finalizar,
Eu preciso te falar aqui uma surpresa, Edson. Se prepara. Se Uhum. prepara que é uma Hum, surpresa. Agora eu vou te pegar desprevenido. Para poder é. finalizar esse programa, para que nós possamos, assim, chegar ao momento final, existem três questões dificílimas que eu faço para todos os convidados, todo mundo que aparece aqui com a gente. E olha, não é só para você, porque Regiane e eu também vamos responder. Que é o seguinte: olha a primeira delas, hein? Se você gostou do programa, o que que você achou do programa? Tem que responder pra gente. Segunda, onde eu acho o Edson da Dio? Onde que eu encontro? Como que eu faço para entrar em contato? Tem alguma forma de entrar em contato? Como eu sei mais sobre o seu trabalho? E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco até o próximo programa. Pode ser uma dica, um conselho, um pensamento, uma música, um filme, uma receita, um poema, qualquer coisa que seja uma parte sua que possa ficar nos nossos corações e mentes aqui até a semana que vem. E para dar tempo do Edson pensar, Regiane Taveira, as três perguntas clássicas para você. A gente não é tão cruel assim, tá, Edson? Então dá tempo Eu de achei que ia pensar. ser, né? Não. Então, para dar tempo de pensar, Regiane, as três perguntinhas para você. O que que você achou do nosso papo? Onde eu acho a Regiane e um pedacinho seu para ficar aqui junto conosco? Amei o programa. Aliás, lá no início, né? Eu já comentei, vamos aprender muito. E olha, muito obrigada. Realmente a gente sai daqui e com aquela faísquinha que nunca pode apagar, né? Acreditando na educação sempre, 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 né? E o quanto que a gente já evoluiu e a gente tem que ser só continuar e evoluindo cada vez mais, né? Não deixar de estudar, né, o tempo inteiro. Eu falo que aqui o arco é uma forma de estudo. Olha quanta coisa a gente aí em 1 hora deu de dica. Para quem nunca fez uma escolha de PNLD, já tem um monte de dica e vai saber brigar lá na escola também se esse momento não acontecer. Não é? Bom, eu tô aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, brinco sempre, estou lá no Facebook também, mas estou lá no chão da fábrica, né, na escola, onde a gente quer que tudo isso realmente aconteça de uma forma que, né, faça com que esses alunos cheguem lá no ensino médio para o Keller, eu brinco sempre, né, para o Keller, né, muito melhores, né, e com certeza já bem, é, com, na verdade, esse direito de terem o mínimo, mas a gente quer que eles tenham muito mais do que o mínimo, né? E a dica é para você, docente, não é dica, não. Eu vou deixar aqui uma, né, para vocês reivindicarem este momento de escolha quando chegar o momento da escolha Boa. do PNLD. Reivindiquem. Olha, eu escutei lá o arco e a gente tem direito de escolher esse negócio. Né? Reivindiquem mesmo, gente, isso é importantíssimo. Vocês precisam fazer parte desse momento de escolha e esse momento de escolha tem que ser organizado pela equipe gestora. Então, fica aí, né? Briguem por este momento. Amei o programa, muito obrigada, Kelly, muito obrigada, Edson, editora, muito obrigada, foi muito bom. Perfeito, Rê. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por essa sensibilidade, essa preocupação que você tem sempre presente. Acho que é muito legal. Valeu mesmo. E Edson, chegou agora o seu momento. Três perguntinhas dificílimas. O que que você achou do programa? Onde eu encontro o Edson e um pedacinho seu para nos acompanhar. É legal. Regiane, 10, essa daí é uma excelente dica. Porque depois também não reclama do livro, né? Porque reclamar do livro é uma delícia, reclamar que esse livro não é bom, né? Faça a parte dele, não Sim. decida. É, eu adorei o programa, eu acho, eu já tinha visto alguns e é sempre muito natural essa forma que você traz, vocês trazem de uma forma natural, uma grande conversa, a gente trocando ideia. Eu me senti muito à vontade, agradeço demais, me senti realmente honrado de poder estar aqui com vocês. Não sei se contribui com alguma coisa, mas enfim. Então, assim, agradeço demais mesmo. Gostei muito. Eu acho um programa muito à vontade, feito por professor. Que bom que está lá na sala de aula, né? Enfim, onde me encontra? No LinkedIn. Meu LinkedIn, meu nome, Edson Dadil. Se você colocar lá no LinkedIn, busca, vai aparecer. Eu não sou de ficar postando muita coisa, mas me comunico por eles. Se vocês me mandarem mensagem, estou super disponível para outras conversas, enfim. Adoro conhecer gente, adoro sair, adoro, enfim, trocar ideia. Então, estamos aí. E aí é meio piegas, assim, da minha parte, mas, assim, quando fala em dica ou dá uma. Não sei se é dica, mas eu gosto de pensamentos, assim, né? Eu não vou fugir um pouco, não vou fugir do Paulo Freire, né? Não dá. Então, assim, eu queria
tem uma frase dele que eu adoro, que eu fui catar correndo aqui, porque eu falei, vou achar aquela frase que eu adoro, que eu já usei várias vezes em formação de professores, né? Que é para trazer essa valorização mesmo, né? De você se sentir. Acho que o professor às vezes não tem noção do tamanho do poder que ele tem, sabe? E aí o Paulo Freire tem uma frase muito legal que é da pedagogia da indignação. A educação tem sentido porque mulheres e homens aprendem que é aprendendo que se fazem e refazem. Porque mulheres e homens se puderam assumir como seres capazes de saber. Às vezes a gente esquece que é capaz de saber, né? É isso. Perfeito, hein? Perfeito. Edson, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por essa sensibilidade, esse cuidado, sabe? Tem uma questão social que a gente não pode perder quando nós falamos sobre educação, né? A gente não está lidando com número, não estamos lidando com máquinas, né? Então tem um ponto, tem uma sensibilidade, tem um cuidado, uma responsabilidade social que eu sinto muito assim conversando com você e que é importante que o professor sempre se lembre que é necessário ter essa dimensão à vista, né? Na hora que a gente perde essa dimensão, alguma coisa da educação ali corre o risco Uhum. de ir embora junto. Então, é muito bom trocar essa ideia contigo. Muito obrigado por esse momento, por estar aqui com a gente, viu? Agradeço muito. E aguarde novos convites. Chegou então a minha vez. Deixa eu puxar aqui as três perguntinhas, né? O que que eu achei do programa? Eu amo conversar, especialmente sobre coisas que fizeram a diferença na minha vida, sabe? É algo que eu amo. Amo conversar sobre arte, amo conversar sobre os livros. E eu preciso falar que os materiais didáticos, a linguagem didática, para mim, foi uma coisa que quando eu tive contato com ela, é mágico, gente. Você não sabe uma coisa, você tem contato com aquilo e aquele conhecimento aparece na sua cabeça, sabe? É realmente mágico. Eu não tinha aquele conhecimento, de repente aquele conhecimento vem de uma forma que não é sofrida, sabe? O trabalho pedagógico, ele é uma coisa incrível, porque é você compreender algo muitas vezes com um sofrimento muito menor ou nenhum do que seria se você tentasse adquirir aquele conhecimento através da vivência única, através da dificuldade, através de uma diversidade. Então é muito bom a linguagem didática por isso. Tem muitos livros que às vezes eu falo, nossa, se esse livro aqui fosse numa linguagem mais didática, ele seria muito mais eficiente para alcançar o que precisa. Tem diversos livros que às vezes eu pego assim, então eu acho importante. Principalmente quando a gente fala de adolescentes, de jovens, principalmente quando a gente fala sobre uma sociedade onde tudo é muito rápido. Então, o ato de eu pegar um livro, o ato de eu ler o livro, o ato de me relacionar com a página e o ato de, mesmo isso está acontecendo, não está acontecendo com lentidão, porque a linguagem didática ela é bem veloz, ela é bem rápida, ela é bem eficiente, é muito bom. Então, leiam mesmo os materiais, viu? Chegou na tua escola, dá uma olhadinha, vai nas sessões de projetos, vai nas sessões de ideias, nas sessões de linkando coisas, nas sessões de entrar em contato com outras disciplinas, de conversas. Tem sempre essas sessões dentro dos materiais. Particularmente dessas sessões dos materiais da Editora do Brasil, é de onde eu tiro diversos elementos de aula, que às vezes está a aula inteira ali para você, você vai adaptar para sua realidade, você vai acrescentar algumas coisas, você vai talvez retirar algumas coisas, mas está tudo ali. Então vale a pena, professor. Muito obrigado por esse papo, foi assim incrível. E refletir sobre o PNLD é refletir um pouco sobre como nós nos desenvolvemos como educação. Tem muito para desenvolver, ninguém aqui está dizendo que não tem, sabe? Mas a gente andou tanto que é importante bater palma para coisas que estão funcionando, que são bacanas também. Quem quiser me encontrar por aí, você me acha como Marcos Keller. Não tem muitos Marcos Keller, então você encontra sem problema. No Instagram eu estou como @cobkeller, K-O-B Keller. E tem videozinho toda semana, desde o início do ano, falando de filosofia, tá? Vai lá, dá uma olhadinha, troca uma ideia de filosofia, fala alguma coisa. Tem gente que concorda, tem gente que me xinga, tem gente que gosta. A internet. A internet é esse mundo maravilhoso. Então, vai lá, dá uma olhadinha. Nós respondemos também, cole conosco. E pode conversar comigo, com a Regiane também. Mande sua mensagem, mande suas ideias, fale o que está pensando do Arco também nas redes sociais da Editora do Brasil, que sempre chega na gente. Então, pode mandar mensagem, tá? E a minha dica, depois do Edson falar de Paulo Freire, toda a dica fica meio apagada, né? Vamos confessar aqui que depois que você coloca o trunfo da carta do Paulo Freire ali, você coloca na Eu já mesa, tive que tudo catar, né? fica. Não tem como. É o zap, é o truco, né, a carta monstra, assim. Tudo fica meio apagado. Mas enquanto a gente conversava, eu me lembrei muito de um livro que eu li no ano passado, que chama O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. Eu acho o título meio mais ou menos, mas é um livro que saiu pela Companhia das Letras e é do David Graeber e do David Wengrow.
que ele fala um pouco sobre olhares mais recentes da pesquisa historiográfica. Eu me formei em História tem uns 15 anos, mais ou menos. 14 anos, talvez. Mais ou menos que eu me formei em História. Não faz tanto tempo. E já tem tanta coisa que foi descoberta de lá pra cá, sabe? Que a minha formação já deu um pulo. E esse livro é um livro que ele tá apresentando algumas ideias. Por exemplo, uma coisa que foi inovadora pra mim foi pensar que provavelmente diversos dos iluministas, Voltaire, Rousseau e por aí vai, Locke, foram influenciados por um indígena, sabe? Por um cara chamado Conde Aronque, que era um indígena que estava aqui na América do Norte, no Canadá. Porque muita coisa da filosofia deles surgiu nessa figura e a gente às vezes perde isso. Então, foi um livro bem legal para me atualizar sobre alguns conteúdos históricos e eu convido vocês a sempre pensarem no ponto de vista da atualização do professor. Existe sim a necessidade da gente lutar por espaços para formação, mas também cabe a nós encontrar espaço para essa formação também. Então, fica aqui como uma possibilidade. No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigado, Editora do Brasil, por fornecer esse momento aqui para a gente conversar com o professor e refletir um pouco sobre a educação como um todo. E que fique bem claro, escolha com consciência. Vai lá, olha o livro, escolhe, olha para o projeto político-pedagógico, olha para os seus colegas, pensa nos planos que vocês podem fazer juntos para o futuro dos próximos anos. Pensa nesse material. É isso o que vai ajudar a gente a fazer sentido para esse conhecimento e honrar também o que é o PNLD ao longo do tempo. No mais, muito obrigado a todos e todas que estão aqui conosco. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.